Aula 12, Crise do Império Romano, continuação que já estávamos vendo nas outras aulas. Ok? Prosseguindo aí, o fim da expansão militar. Tá? O Império Romano ele teve um declínio. Como todo elemento, ele teve todo império, né, toda grande força, ele teve seu ápice. Teve um momento que ele teve mais poderoso, e logo depois ele teve também o seu momento de declínio. Para manter toda aquela estrutura que a gente tinha visto nas outras aulas, não era uma tarefa das mais fáceis. Então eles precisaram manter essa estrutura funcionando com todas aquelas situações problemáticas, com tudo que tinha de positivo e de negativo. Positivo, eles pegavam riquezas, pegavam terras, davam um jeito deles ali para conseguir dar uma melhorada em tudo. O negativo, o problema todo foi que em resumo, né, para não perder tanto tempo, eles tiveram uma estrutura interna cheia de problemas e a própria política deles começou a ter problemas também, como a gente viu antes. Para manter aquela estrutura toda funcionando, ela era baseada no crescimento de tomada de territórios. Então, qual foi a crise maior? Além da política, além da estrutural, eles vieram com a crise do escravismo. Então eu coloquei para vocês aí embaixo alguns pontos para a gente abordar em cima disso, tá? A partir do momento que o Império, então, não teve mais aquela facilidade toda para crescer, que ele teve seus problemas internos, continuar crescendo de forma externa se tornou algo complicado. Você não tinha mais como manter as tropas funcionando sem pagamento de salário. Você tinha toda uma crise gerada pela falta de invasões. A estrutura não permitia mais que isso continuasse crescendo tomando terra dos outros. Tá? Então, lá, diminuição do número de escravos, o que também era parte do comércio, logo ele já tinha um escravo demais vendido, escravo demais dentro do império para ter que controlar, a própria população também, né, que não tinha grandes privilégios, e isso foi se somando. Para de ter as guerras de conquista, você não tem mais escravos para ter para vender. Também a queda na produção, porque com todas essas crises, com todos esses problemas, parte do capital que entrava também era pelas guerras de conquista. Então, obviamente, isso gerou outros problemas aí, né, indiretos, tá, para eles. Outra coisa, o aumento dos preços. A economia já estava problemática, como qualquer outra economia, você acaba tendo aumento de preço, porque está faltando tudo. A estrutura não funciona mais, as pessoas não conseguem mais se manter seguras para produzir, você tem problemas com escravos, você tem problemas com trabalhadores, enfim. É toda a estrutura que vai entrando em colapso. Tá? A baixa na arrecadação dos impostos, se a pessoa não vende, ela não tem mais o que pagar de imposto, isso foi uma bola de neve. Tá? Um processo que foi ficando cada vez pior. Formas alternativas de trabalho. Por quê? Eles tiveram que encontrar outras formas, mas essas formas alternativas nem sempre davam o retorno que o trabalho, naturalmente, da forma como nós conhecemos mesmo naquela época, funcionava. Então, um fiozinho foi puxando o outro, uma reação em cadeia que criou todo o problema que viria a explodir lá na frente, tá? Que a gente pode falar melhor até na próxima aula. Então, a gente vai ter a própria estabilidade política, que vai ficar pior. Não, como eu disse, uma bola de neve. O exército acabou ficando mais frágil, perdeu a importância que tinha. Em, em alguns momentos de crise, a gente sabe que houve até deserção, porque o pessoal não recebia mais salário, o pessoal demandava do seu posto. Não tinha por que o cara ficar lá horas e horas cumprindo o seu horário de serviço, né, seus compromissos ali, se ele não recebia. Chegou uma hora que o pessoal simplesmente resolveu não ir mais executar essas tarefas. E essas legiões é que defendiam o império, pelo menos uma parte. A gente sabe que eles pagavam alguns outros povos para defender suas fronteiras e tal, mas foi, foi gradativo, foi consequência uma coisa da outra, tá? Fragilização do exército vai causar o quê? As invasões bárbaras e a ruralização. O que são essas invasões bárbaras? Vamos deixar bem claro que não são só as invasões de fato. Ah, como assim? Invasão bárbara foi o próprio processo de mistura que houve, de miscigenação. Eu não sei se seria a palavra mais correta, porque a gente usa isso mais recente, né, na história, mais próximo de nós, mas vamos dizer assim que essa mistura desses povos e desses problemas desses povos que foram chegando e vivendo dentro do Império, conforme ele foi se enfraquecendo, isso também é somado como invasões bárbaras, não é só as invasões diretas, ou não são só as invasões diretas de outros povos, tá? Deixar isso bem claro.
também a gente tem uma pequena divisãozinha aí, né, que vai mudar a coisa. O cristianismo ele foi aceito como religião oficial, então cristianismo como religião oficial. Por que isso? No Alto Império Romano, tudo quanto é cristão era perseguido. E eles não cultuavam o imperador. A gente sabe que isso foi uma das desculpas, inclusive, para matar vários deles, enfim, aquela questão toda com o cristianismo que se fala a respeito do nascimento do rei dos judeus e tal. Mas no Baixo Império, nesse outro período, Império Romano, né, foi incorporado, tá, através do Edito de Milão, que eu também vou explicar melhor na próxima aula. Tá? Ele oferece a liberdade de culto aos cristãos. Então, o que aconteceu? Isso aí provocou, permitiu que o cristianismo fosse incorporado. Quem foi o cara que fez isso? Tá aí, ó. Imperador Teodósio, final do século IV. Ok, já lá caminhando para o final do Império Romano. Proibição dos cultos aos deuses pagãos, uma coisa que antes era impossível, aqui está ocorrendo. Então há uma inversão de valores. Né? Lembre-se que a cristandade, de uma forma geral, chegava até a se esconder, fazer seus cultos em catacumbas e tudo mais. Né? Morriam nas arenas, e aqui já não é mais o caso. Tá? O último imperador romano, tá? Em 476, quando os germanos invadiram Roma, eles derrubaram Rômulo. Tá? E aí a gente vai ter o fim, ou o que a gente chama de fim da Idade Antiga. Ah, isso já foi colocado em lousa, você já falou isso pra gente. Sim, mas não custa retomar, que é para vocês entenderem o andamento da coisa aí, tá? Então, essa crise aí vai acabar tornando o Império Romano do Oriente, né? Durante a Idade Média. O destaque, vamos dizer assim, ou o grande destaque. É esse Império Romano do Oriente que vai permanecer, que vai perdurar, porque o do Ocidente, com a queda de Roma, acabou de vez, tá? Não nos esquecendo que o Império Romano do Oriente tinha uma outra organização, e isso a gente pode falar melhor depois no próximo vídeo aí, tá? Então, só para deixar claro para vocês, temos aí o primeiro exercício, tá? Entre os fatores que explicariam a desvalorização da moeda e a alta dos preços dos alimentos, podemos citar a diminuição do número de escravos, que desarticulou a produção de alimentos, com o consequente aumento dos preços e da inflação. Então, um processo, como eu disse, que foi gradativo. Tem outros elementos aqui, como eu já citei para vocês, que poderiam ser citados, mas nesse momento aqui são esses, assim, de bate-pronto. Eu quero organizar uma aula um pouquinho melhor para vocês depois, para explicar alguns assuntos mais específicos. Então, aqui eu queria só dar essa cobertura para essa parte mais importante aqui, ou pelo menos o grosso do conteúdo, para depois a gente poder estar vendo, né, o restante das coisas aí. Pessoal, as tarefas de vocês aí, tá? Então, tarefa mínima e complementar, no caso aí, para vocês me mandarem depois. Beleza? Fui!